Bom, vamos lá, galera. A aula de hoje é sobre Ring Muscle Up e as duas diferenças entre as entradas, né? Então, para quem não sabe, né, temos dois tipos de entradas mais conhecidas. Uma é mais utilizada, porém, na minha opinião, não é a mais eficaz, tá? Então, é uma técnica que já era muito usada lá atrás, mas com os meus alunos eu tento desmistificar isso por conta de alguns pontinhos de correção que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Então, entrada pelo quadril versus entrada pelo peitoral. O que é melhor para o seu aluno? Então, eu vou demonstrar depois, né, a diferença entre a entrada pelo peitoral e a entrada pelo quadril. Mas antes da gente responder essa pergunta, vamos construir o movimento de Ring Muscle Up e ver o que realmente faz mais sentido, né? Eu faço muito isso para todos os movimentos para ver o que realmente faz sentido, mas não sentido para mim só. Isso pensando de forma geral. Então, às vezes, eu tenho muito impulso pelo quadril. Ótimo, eu consegui chegar com o quadril lá na argola. Mas isso é uma realidade para a maioria dos alunos que a gente vai ter? Então, eu sempre gosto de colocar, estudar isso um pouco e depois testar lá com os alunos e comigo mesmo. Beleza? Então, em questão de força, o que normalmente, né, a maioria dos nossos alunos vão ter mais força de pull down, que é essa puxada aqui, né? Então, trazer o cotovelo mais estendido. Eles têm mais força bruta assim ou mais força aqui? O que eles estão mais acostumados. Então, isso vindo para o mundo do cross-training, o que é mais... é um movimento mais automático para ele? O de puxar ou de empurrar para baixo como se fosse um pull down? Né? Esse questionamento vem de, eu vou puxar porque eu tenho que chegar com o quadril na argola ou porque eu tenho que chegar com o peitoral na argola. Então, entre os dois, você chegar com o seu quadril na argola é mais difícil para a maioria dos alunos, porque eles têm menos força de pull down do que eles têm de puxada, tá? Então, pelo peitoral, essa puxada já está mais automática, mesmo porque dos pull-ups, todas as puxadas estão mais acostumadas, né? Então, a gente pega esse tipo de movimento e reproduz para outras coisas. Então, por que o aluno às vezes tem dificuldade lá de fazer o bar muscle up? Porque ele tem pouca força de pull down, normalmente ele quer puxar a barra, tá? Então, no caso da argola, o melhor estímulo aí a gente vai pensar em mais uma coisa. Então, a distância. Então, vamos supor, eu concluí que eu sou mais forte de puxada do que para empurrar de pull down. Então, primeiro, meu aluno, questões que eu tenho que observar, né? Meu aluno tem mais força de puxada ou de empurrada? Isso já vai dar um bom esclarecimento de qual técnica é melhor, tá? Mas aí tá bom, vamos supor que ele seja mais forte de empurrada. Ótimo, então você vai achar que o quadril vai ser melhor a entrada pelo quadril para ele no Ring Muscle Up. E aí a gente tem uma outra coisa. Quando eu estou lá pendurado, né, na argola, e eu vou bater o meu peitoral, o que está mais próximo, o meu peitoral ou o meu quadril? O que vai chegar primeiro na argola? Né? O que está mais próximo, que é o meu peitoral. Então, se eu conseguir chegar com o peitoral na argola, isso vai facilitar a minha entrada. Olha a força a mais que eu vou ter que fazer, que eu tenho que percorrer para conseguir chegar com o quadril. Então, na minha metodologia, o melhor estímulo é a entrada pelo peitoral. Eu já fazia isso, né, comigo antes de começar a estudar isso, né, para
para quem não lembra, eu no Ring Muscle Up eu aprendi no CrossFit, né? Porque na ginástica clássica, argolas é para os masculinos, então as meninas não fazem argola. Então eu não tinha contato nenhum com o Ring Muscle Up. Para homens que fizeram lá ginástica artística, eles vão ter facilidade, óbvio, eles vivenciaram isso a vida inteira. Eu já não, eu não vivenciei as partes de argola, então eu aprendi a fazer Ring Muscle Up no CrossFit. E aí eu aprendi do jeito que todo mundo ensina, né? Todo mundo. Que é, puxa, né? Pertinho do peito e dá a cabeçada. Enfim, eu demorei muito, eu acho que eu fiquei uns 3 meses para conseguir assimilar o movimento e entrar. Então, quando eu entrei lá no CrossFit eu não fazia, eu demorei uns 3 meses. Foi bem naquela época do Open, que tinha um Open que era, se não me engano, 7 Ring Muscle Ups, wall ball e double under. Foi bem naquele Open. E eu fiquei, eram 14 minutos de odd, eu fiquei os 14 minutos tentando entrar na argola e não conseguia. Então, eu fui tentando buscar outras estratégias. E quando eu pensei nessa, né, de puxar pelo peitoral, começou a fazer mais sentido para mim e eu comecei a entrar mais fácil, tá? Então, a técnica que eu gosto de passar é exatamente essa, que eu acho a mais correta e a mais fácil, tá? Então, os alunos, eles às vezes estão tão acostumados a ver vídeo na internet, essas coisas que, por exemplo, a pessoa que está passando lá na internet está lá com o quadril na argola. E muita gente falava para mim, joga o quadril lá na argola, puxa e dá a cabeçada, né? Para começar, que meu quadril não chegava na argola, então eu não conseguia reproduzir tão bem, né? E quando chegava na argola, meu pé estava lá para cima e minha cabeça lá para baixo, ou seja, totalmente inversa na posição correta. Então, hoje a gente vai fazer alguns educativos relacionados à puxada com finalização. Isso para ajustar, para preparar o neural do seu aluno. Só que fique, né, assim, para o seu aluno ficar pronto para entender o movimento no final. Então, por exemplo, por que eu vou trabalhar a finalização hoje se a gente está pensando só nos 2 estímulos de puxada? Porque seu aluno, conforme ele já vai entrando toda vez na argola baixa, toda vez que ele for fazer, ele entra. O neural dele já está preparado para isso. Toda vez que ele conseguir chegar nessa posição lá na argola alta, ele também já está automático para a entrada. Tá bom? Vocês vão entender daqui a pouco. Quando a gente estiver na argola alta, a gente não vai fazer entrada. Tá? Vocês vão entender o porquê. Por que eu falo para os alunos não tentarem entrada nesse período. Então, quando você for passar esse processo para o seu aluno, pensa bem que fase, né, que o aluno está, e aí se eu quero passar essa fase que eu vou passar hoje, não deixa ele entrar e fala isso para ele, hoje a gente não vai entrar quando estiver na argola alta, porque eu quero que você ajuste o seu neural nessa parte, eu não quero que você se preocupe em subir, porque normalmente a gente vai construindo um movimento e demora 1 hora mais ou menos para a gente fechar. Beleza, o aluno em 1 hora conseguiu assimilar tudo. Aí, uma vez que ele tenta entrar, às vezes ele quer, né, antecipar a entrada e acaba perdendo tudo que a gente trabalhou nessa 1 hora. Então, deixa ele ir para casa com aquela vontadezinha de entrar. Eu sei que é ruim, né, para o aluno, mas é um processo. Para assim ele ter o tempo de assimilação do movimento e da próxima vez aí sim a gente entra. Beleza? Agora acho que começou a entrar aqui, que estava ruim a conexão. Beleza, então a gente vai nas argolas baixas a gente vai fazer algumas com entrada, mas na argola alta a gente não vai fazer, tá? Você falar isso para o seu aluno, você vai ajudar o aluno a entender o processo da sua aula, sem ficar querendo entrar e boicotar o processo. Tá? Então, por isso que é importante a gente falar para o aluno,
Normalmente, quando o aluno vira e pergunta pra gente, Nath, do que vai ser a aula de amanhã? Aí eu falo, Ring Muscle Up, pronto. Na cabeça dele, o cara que está quase entrando, ele vai falar, é amanhã que eu vou entrar. Então é importante a gente falar, a gente vai trabalhar só puxada mas vem porque é importante, se você melhorar sua puxada, você vai entrar mais fácil. Né? Então, é o jeito como a gente fala, porque senão o aluno vai chegar lá e vai ficar tentando boicotar a sua aula e ele mesmo tentando entrar no movimento. Beleza, então nas argolas baixas, o que a gente vai trabalhar primeiro? A gente vai trabalhar o ring roll, só que com o cotovelo aberto. Então, não é aquele ring roll que a gente traz a argola para o externo, a gente tem que abrir o cotovelo, tá? Então, a gente vai abrir o cotovelo e vai afastar as argolas, assim. Então, pé lá na frente, quanto mais deitado eu tiver, mais difícil. Posição de canoinha, puxa o cotovelo aberto. Como se você tivesse que colocar a argola lá na sua axila. Então, você vai virar para o seu aluno e vai falar, puxa, querendo afastar a argola, como se quisesse colocar ela embaixo da sua axila. Beleza? Então, essa é a primeira fase aí. Puxa, em posição de canoinha, não deixa ele ficar com o corpo solto. Posição de canoinha. Nath, tá muito difícil para o meu aluno, o que eu faço? Deixo ele com o pé um pouquinho mais para trás. Tá muito fácil para o meu aluno, desce. Tá muito difícil, sobe o pé. Então, quanto mais deitado, mais difícil vai ser para o seu aluno. Então, ajusta conforme a necessidade aí dele. Beleza. O segundo educativo, né, que a gente pode fazer, né, o segundo skill aí que a gente vai usar é a posição que ele vai ficar quando encaixar. Então, aqui, ó, o aluno normalmente ele fica, quando ele entra, né, no movimento, ele entra assim, ó, como se ele nem precisasse da argola. E se isso acontecer, ele não vai saber a força certa. Então, ele não vai saber a pressão que o ombro dele tem que ter quando ele está pendurado. Então, ó, ombro na argola, o pé lá na frente e deixa o peso em cima da argola. Vendo? O peso não está no pé. Beleza? Então, faça o seu aluno entender que é esse peso que ele tem que sentir na entrada. Tá bom? Pelo menos nos primeiros movimentos. Depois a gente vai tentando chegar cada vez mais alto. Ok? Beleza. O terceiro a gente vai fazer a puxada pelo cotovelo aberto e vai parar nessa posição. Então, vai juntar o primeiro com o segundo educativo. Daqui, rolo, puxa o cotovelo aberto e vai para aquela posição. Seu aluno vai sentir muita dificuldade em, eu tenho que virar a argola. Não, pensa, fala para ele, busca aquela posição que você estava no educativo anterior. É isso. Por isso que é importante a gente passar ele. Então fala, mas que bobinho, só ficar aqui 30 segundos ou 10 segundos que seja, lá penduradinho. É importante seu aluno ter lá, beleza, é essa posição que eu tenho que estar. Porque a hora que eu falar, você vai juntar o primeiro com o segundo educativo, você tem que buscar aquela posição, tá? Então eu tenho que afastar o cotovelo e depois buscar aquela posição. Isso vai facilitar o movimento. Só um pontinho para a gente observar, lembra que eu falei? Cotovelo aberto. Se meu aluno puxar com o cotovelo fechado e a argola, né, perto do peitoral, o que vai acontecer? Ele não vai ter distância para entrar. Então aqui, ó, não vai ter espaço. Daqui, ó, se ele puxar, tá vendo? Ele não tem espaço. Se ele está com o cotovelo aberto, ele tem espaço. Beleza? Era esse erro que muita gente cometia lá atrás, falando que a argola tem que ser puxada, né, pertinho do peito. Para não abrir muito a argola, porque senão a argola vai escapar. Nessa hora eu posso abrir, na hora que eu estiver encaixando que eu vou juntar. E aí pensa, a argola é uma coisa
instável, né? Então ela está fixa lá em cima e ela está instável. Se eu fizer força para abrir ela, qual que é o próximo movimento? Ela juntar. Então assim, ó. Eu fiz força para abrir ela. O que ela vai fazer? Automaticamente ela vai juntar. Então se eu fiz força para abrir, ela vai juntar na hora que eu for entrar, tá bom? Beleza. Então eu fiz o primeiro educativo, fiz o segundo, juntei os dois no terceiro educativo. E aí eu vou fazer o movimento de puxada. E agora eu vou fazer um outro educativo, que não inclui entrar nessa posição, tá? Então eu vou puxar e eu vou empurrar, eu não vou pensar em entrar na argola, tá bom? Então, daqui eu vou pensar em puxar e empurrar a argola para baixo. Puxa, empurra a argola para baixo. Puxa, empurra. Beleza? Então, nisso de puxada e empurrada, percebeu que a argola ficou um pouco mais próximo do meu quadril. Ok? Então, agora a gente vai passar por aquele segundo educativo. Então, eu vou fazer o primeiro educativo, puxada. Vou empurrar igual eu fiz agora nesse educativo. Vou quase que passar pelaquela posição de dip e já estender. Então, eu vou emendar uma parte na outra. Enquanto eu estiver empurrando, eu vou procurar a posição de dip, tá? Então, aqui, ó. Empurrando e procurando a posição de dip. Percebeu que o dip já não ficou tão baixo, tá? Isso em câmera lenta, de novo. Puxou, empurrou e procura o dip. Isso vai fazer com que eu caia um pouquinho mais alto. Então, essa entrada pelo peitoral vai me ajudar no sentido de puxar e empurrar. Tá? Então, Nath, mas eu sempre caio na argola muito baixo. Eu também tinha esse problema. E esse problema vai acontecer para muita gente. Porque eu estou tão preocupada em puxar que aí eu só deixo encaixar. E aí, para a maioria das mulheres, vai ter dificuldade de subir pela falta de força de tríceps. Mas, por exemplo, independente se eu vou puxar e já conseguir empurrar, ou se eu vou puxar e já entrar. Cotovelo aberto sempre, tá? Então, puxa, isso para iniciante. Puxa e já fala para ele tentar buscar a posição de dip. O seu aluno é um pouquinho mais avançado, a gente vai fazer esse próximo aqui, ó. Puxa, empurra e tenta cair num dip mais alto. Tá vendo? Ele já vai estar aqui, ó. Ele só tem que finalizar, ele não tem que fazer o dip totalmente, ok? Então, esse daqui agora eu vou mostrar um pouco mais rápido como que fica, tá? Então, puxa, entra. Puxa, entra. Beleza? Então ele vai puxar pelo peitoral e empurrar depois no final. Beleza, isso para alunos mais avançados, lembra? Primeiro puxa e encaixa, mas puxa com o cotovelo aberto, não faz aquela puxadinha com o cotovelo fechado. Beleza, o próximo passo é a gente fazer exatamente tudo que a gente fez na argola baixa, só que agora colocar o pé numa caixa. O que a gente vai mudar agora? Quanto mais alta tiver a argola em relação à caixa, vai ser mais fácil. Então, meu aluno nunca fez esse educativo. Eu vou deixar a argola mais alta e a caixa mais baixa. Não, meu aluno já é avançado, já consegue fazer esse educativo bem. Quanto mais baixa e mais alta a caixa, né? Quanto menor essa distância aqui, mais difícil vai ficar, tá? Mesma coisa
Do outro, quanto mais deitado eu tiver, melhor. Aqui, se a caixa estiver mais alta e a argola mais baixa, eu vou estar mais deitado. Então, naturalmente, também vai ficar mais difícil. Beleza? Ok. Então, coloco lá a caixa, na altura que vai ficar melhor para o meu aluno, e vou fazer o movimento de primeiro educativo lá, só a puxada com o cotovelo alto. Então, pé na pontinha da caixa, puxada com o cotovelo alto. Beleza? Cotovelo bem aberto. Depois, a gente vai fazer só a entrada. Eu costumo falar para o aluno que nessa parte ele vai estar com o pé na caixa e ele vai estar sentado e com o peso todo no ombro. É só aquele paradinho. Tá vendo? O peso não está aqui, ó. O peso está na argola. Beleza? E depois a gente vai procurar fazer o educativo completo. Então, puxa, cotovelo aberto e encaixa. Importante, quando estiver lá no chão, não deixa o seu aluno flexionar o joelho. Por quê? Se ele flexiona o joelho, ele vai fazer o movimento pela perna. E aí, a hora que ele estiver lá pendurado na argola alta, ele não vai conseguir usar a perna para fazer isso. Então, ele tem que usar o joelho bem travado para entrar. Beleza? E na caixa a mesma coisa. Então, ele vai puxar e entrar. Tá vendo? Ó, se ele puxa pelo joelho igual eu fiz, ele faz a força pela perna, ele fica querendo puxar a perna. Naturalmente, depois, a hora que eu entrar no dip, a perna vai ficar um pouco flexionada, tá? Porque senão, principalmente para quem não tem mobilidade, eu não vou conseguir entrar, ok? Mas é muito pouco, não é? E aí é só no final do movimento, não é logo quando começa o movimento que a gente puxa, tá bom? Beleza. Terminei aqui esse educativo, a mesma coisa, tá? Então, para alunos iniciantes, só essa puxada cotovelo aberto e busco o dip. Puxada cotovelo aberto, busco o dip. Faz isso até o neural dele estar bem acostumado. Depois, naturalmente, conforme meu aluno for avançando, essa parte de puxada, ele não vai ter que pensar mais. E aí você vai falar, agora você vai entrar no dip empurrando a argola para o quadril, tá bom? Então, a parte lá da caixa, a gente vai passar por todo esse processo também, beleza? Ok. Nas argolas altas, a gente vai primeiro trabalhar o keeping. Então, muita gente tem problema, né? Muitos alunos, vocês vão encontrar aluno com problema de deixar a perna solta, achar que quanto mais a perna estiver solta, melhor. E não é. Então, primeiro a gente vai corrigir o erro lá da perna. Hollow e arch, é esse o movimento. Então, a gente vai fazer hollow e arch. Não vai pensar em jogar o pé lá para cima, como se o calcanhar fosse bater no glúteo. Não vai deixar os pés subirem demais. Pensa que é uma canoinha. Pensa que eu estou aqui no solo, né? Pensa que ó, o chão está aqui. Eu tenho que estar para lá e para cá. Só. Senão, se eu subir demais a minha canoinha vai estar errada, né? Se eu flexionar a perna lá atrás, meu Superman também está errado. Meu arch também está errado. Então, eu tenho que fazer só o movimento de canoinha. Um erro que o seu aluno vai cometer muito é achar que tem que ser um balanço muito grande para conseguir entrar no movimento. E, na verdade, não é. Né? Na verdade, é um movimento controlado e com potência. Tá? Não precisa ser um balanço tão grande assim para conseguir entrar no Ring Muscle Up. Beleza? Vou só ajustar aqui para vocês conseguirem ver. Ok. A gente vai pendurar e vai fazer só balanço, ó.
Percebe? Sem perna solta, eu não preciso flexionar demais a perna, não preciso deixar a perna subir demais. Primeiro corrige essa parte aí, pernas juntas, estendidas e corrige o hollow e o arch. Ok, daqui para baixo ótimo. Conseguiu corrigir isso? A gente vai corrigir agora a fase do ombro, beleza? Então, essa fase aí do ombro, a gente vai corrigir da mesma coisa. Canoinha. Quando eu faço a canoinha, o meu braço tem que estar onde? Atrás da linha da minha orelha. Então, quando eu estou balançando lá, ele também vai estar atrás da linha da minha orelha quando eu estiver com o pé para frente, quando eu estiver em posição de hollow. E quando eu estiver em posição de arch? Aonde meu braço tem que estar em posição de arch? Atrás da linha da orelha. Certo? Então, é aí que ele tem que estar. Olha a diferença. Tenta observar para ver o que está certo e o que está errado na sua opinião. Vou fazer duas coisas e depois eu vou falar o que está certo e o que está errado. Beleza? Esse é um. E o próximo é isso. Ok. Com base no que eu te falei de hollow e de arch, você acha que o primeiro balanço era o mais correto ou o segundo balanço? Pensa, meu ombro ele estava, né, atrás da linha da minha orelha o tempo todo, tanto no hollow quanto no arch? No primeiro ou no segundo? No primeiro. Então, o balanço correto, mais eficaz, é o primeiro. O segundo, que eu fico com o braço parado e balançando só do tronco para baixo, é um movimento errado, tá bom? Então eu não vou conseguir usar meu quadril, né, minha explosão de quadril para subir, porque meu braço está neutro, né? Então ele tem que estar ativo o tempo todo. Então essa é a primeira correção que a gente vai fazer lá na argola alta. Não se engane, eu já demorei às vezes 2 aulas para conseguir corrigir esse balanço, né? Eu dando uma aula lá específica e os alunos estão acostumados a pendurar na argola e só balançar as pernas, né? Eles não estão preocupados com o que ele tem que fazer com o ombro. Então, até eles entenderem que quando eles estão lá atrás, eles têm que empurrar a argola para trás. Quando eles estão lá na frente, eles têm que empurrar a argola lá para frente, como se eu estivesse vendo um hollow e um arch, demora. Não é da noite para o dia, não é um movimento que sai no primeiro estímulo que você dá. Bem provável que você tenha que passar por isso, né, aqui na argola baixa primeiro. Então, um dos estímulos que vai ajudar lá seu aluno é aqui, ó. Fazer ele fazer a posição jogando a argola lá para trás, né? Não deixar a argola aqui. Jogar a argola lá para trás, que aí ele vai entender que na hora que ele estiver no hollow, ele também vai ter que jogar essa argola lá para trás. Beleza? Ok, consegui corrigir, né, a parte da perna lá, a perna já está juntinha, não está flexionando, eu não estou fazendo balanço pela perna, estou começando a usar o ombro lá com o meu aluno. Ótimo, meu aluno do ombro para baixo, perfeito. Agora, outra coisa que é bem polêmica. Ring Muscle Up. Com, né, a pegada falsa ou sem a pegada falsa. Mais uma vez, a gente vai pensar no que é melhor lá para o meu aluno. Se você já ensina Ring Muscle Up, você já passou por isso. Você ensina lá o seu aluno, que nem um doido, não, tem que fazer a pegada falsa, beleza. Aí ele vai com muito sacrifício, né, com uma caixa do lado, porque se saltar ele não consegue pegar na pegada falsa. Então, ele uma caixa de cada lado, vai lá, pegada falsa, ótimo. Se ele consegue estender o cotovelo, né, porque muita gente quando faz a pegada falsa mantém o cotovelo flexionado e isso invalida o movimento. Então, se ele conseguir estender o cotovelo com a pegada falsa, ótimo.
O difícil vai ser ele manter essa pegada. Vai ser bom se ele conseguir por conta da mobilidade, significa que ele tem uma mobilidade boa de punho. Só que o primeiro balanço que ele fizer, ele vai escapar, tá? E aí você fica pensando, nossa, eu batalho tanto para conquistar essa pegada falsa do meu aluno e no primeiro balanço ele já perdeu a pegada. Então, uma coisa que pensa nisso para o resto da vida. Pegada falsa a gente vai usar para estritos, para movimentos sem o keeping, sem o balanço. Para lá na argola e puxa, tá? Para trabalho de força só, tá? Então, toda vez que a gente for trabalhar força, aí a gente vai fazer com a pegada um pouco mais falsa. Agora, se a gente não for usar na força, a gente for usar no balanço, sem pegada falsa, pegada normal. Por quê? Ah, mas isso daí vai dificultar e meu aluno não vai conseguir entrar. Eu já vi na internet que só dá para entrar no Ring Muscle Up com a pegada falsa. Eu sou a prova de que não, tá? Eu pego normal, no começo eu até pegava falso, né? Eu conseguia, por conta da mobilidade, eu conseguia pegar falso, só que na hora do primeiro balanço eu já escorregava a mão. Então, eu entro no Ring Muscle Up, faço Ring Muscle Up e não tenho problema com isso. E você analisando o movimento dessa forma, desde aqui, ó, não sei se vocês separaram, mas desde a argola baixa eu já não estava pegando com a pegada falsa. Então, deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver. Então, daqui, ó, eu já não estava pegando com a pegada falsa. A pegada falsa é quando eu pego aqui, ó, né? E aí, quando eu estendo, fica nessa pegada. Eu estava pegando pegada normal. Quando eu estendia, continuava da mesma forma. Então, daqui, quando eu for, puxei lá com o cotovelo aberto e entrei, eu não preciso de pegada falsa. Pelo contrário, se eu estiver usando uma pegada falsa, talvez limite o meu movimento. E outro problema que a pegada falsa tem é que você já deve ter visto também em algum aluno aí que já faz o Ring Muscle Up e faz a pegada falsa e tem esse problema. Principalmente pessoas que têm a mão bem pequenininha. A mão da pessoa escapa para dentro da argola. Tá? Então eu tenho uma aluna que ela faz Ring Muscle Up, ela chega alto, só que aí ela chega aqui, ó. E ela não consegue subir. Por quê? Quem vai ter força de puxada assim, de empurrada assim? Como que ela vai empurrar? Então ela entra, né, nos vídeos dá para ver o quadril dela bem alto, ela com o tronco bem alto, lá em cima na argola, só que ela não consegue, porque a hora que o peso dela vai cair em cima da mão, né, a mão dela tá assim, então não vai conseguir mesmo, só se ela tiver com a pegada normal, beleza? Então, hoje, todos esses pontos que eu passei para você, percebeu? Na argola alta, basicamente eu corrigi balanço. Próximo passo de tudo isso, fazer exatamente o que a gente fez na argola baixa. Então, fazer o balanço baixinho e fazer a puxada pelo cotovelo aberto. Mas, para isso, toda essa parte tem que estar já bem alinhada. Então, eu tenho que conseguir fazer o balanço e a puxada pelo peitoral sem deixar o pé subir. Eu vou fazer um balanço bem baixinho, tá? E vou fazer uma puxada pelo peitoral, tá bom? Para vocês verem aí. Beleza? Percebeu que eu fiz bem baixinho o balanço e que eu fiz a puxada só de desbloqueio de cotovelo, eu não puxei tão forte ainda, tá? Então eu só fiz uma pequena puxadinha. E é isso que você tem que postar para o seu aluno, porque senão ele vai fazer tanta força que ele vai esquecer do resto da perna dele. Ou vai querer que a perna suba demais. E aí, qual que é o erro da perna subir demais? É eu ter que ficar brigando com o meu tronco, com a minha perna.
A perna sobe demais e meu tronco brigando com a minha perna, tá bom? Só que minha perna está vindo com velocidade, meu tronco vai perder essa briga, tá bom? Então, uma vez que o aluno entender essa transferência de força do centro para as extremidades, né? O quadril ele impulsiona lá para cima, mas aí é o braço que tem que fazer a força. Então, o quadril impulsiona para cima para o braço fazer força, tá? Não é o quadril que tem que chegar lá em cima para conseguir fazer o movimento. Beleza? Ah, mas meu aluno ele chega com o quadril e faz muito bem. Ótimo, ele se adaptou para essa técnica, mas talvez ele esteja se desgastando muito à toa, tá bom? Então, conclusão. Pessoas que tendem a entrar pelo quadril, ela pode dar um impulso muito forte com o quadril e o quadril chegar primeiro na argola. Mas o quadril chegar primeiro na argola não significa que eu vou conseguir entrar. Aqui, ó, vou fazer um exemplo bem, né, feio aqui para vocês verem. Então, meu quadril já não está mais perto da argola, só que meu tronco está para baixo, eu estou em posição de arte lá. Para eu conseguir pegar meu tronco e jogar lá para cima, sendo que minha perna e meu quadril estão mais altos do que ele, vai ser muito mais difícil, tá bom? Então, chegar com o quadril mais alto não significa, né, chegar com o quadril primeiro na argola, não significa que o seu ring muscle up vai sair com mais facilidade. É importante a gente trabalhar a mobilidade para esse balanço ficar fluido, né? Porque quando o balanço fica travado, ele vai ter muita dificuldade, vai ter que usar muita força. Trabalhar a força específica de puxada e de empurrada, tá? Então, já passei uma aula sobre isso. Qualquer coisa, vai lá no YouTube, dá uma olhada, que é sobre os dips, né? Então, começa lá na caixa e passa lá depois. Então, hoje a gente não vai passar a parte de finalização. Quem quiser, procura lá no YouTube, que tem a parte de finalização, ok? E preparar bastante neural, percebe? Essa aula inteira aqui, ó, a gente ficou 40 minutos falando só sobre puxada. E eu nem fiquei demonstrando muito. E, por exemplo, o aluno vai errar muitas vezes, você vai ter que fazer umas correções a mais. Então, não adianta querer, isso é um erro clássico, tá? Querer passar a técnica do começo ao final em 1 hora. Vai ser muito difícil, porque seu aluno, você pode até conseguir fazer, só que seu aluno não vai conseguir assimilar nada, tá bom? É trabalho jogado fora. Então, hoje a gente veio fazer essa parte de puxadas, de ring muscle up. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar a dúvida, me perguntar lá na rede social, né, ou no Instagram, ou até mesmo no YouTube aí, deixa a pergunta. Então, mas meu aluno está com tal dificuldade. Deixa a pergunta, se possível filma ele, me manda, que eu tento te ajudar dessa forma, ok? Então, se você percebeu que seu aluno comete algum dos erros que eu falei aqui na aula, pergunta que aí a gente vai batendo aí para melhorar o movimento do seu aluno também, beleza? Por hoje é só, então até segunda-feira, às 11, que aí a gente vai fazer mais uma aula para melhorar o nosso conhecimento, para melhorar o rendimento lá do seu aluno, seja ele aluno, né, de performance ou só para qualidade de vida, beleza? Valeu, galera!